E para você poder levar todo o conteúdo de hoje para casa, nós desenvolvemos um e-book bem completo com todo o conteúdo que a Juliana vai explicar hoje aqui ao longo do treinamento. Então, você pode fazer o download desse e-book através da leitura do QR Code que eu estou compartilhando aqui na tela, ou então através do link que eu vou mandar também aqui no nosso chat, tá? E aí, através desse link, você acessa o e-book e consegue fazer o download desse material para ter salvo aí à sua disposição para consulta sempre que precisar, tá? Vou deixar aqui algumas dicas para o nosso treinamento, umas boas práticas, tá? Vamos manter todos os microfones desligados para evitar ruído na comunicação e sons ambientes e a gente possa ouvir com clareza todo o conteúdo que vai ser passado. Quem tiver dúvidas, pode ir mandando aqui no chat, eu vou respondendo conforme for possível, e a Juliana também vai dar intervalos para essas dúvidas. Então, quando ela sinalizar o intervalo, a gente tem a liberdade de abrir o microfone e fazer a nossa pergunta. Então, com todos os meus recados dados aqui, vou passar a palavra para a Juliana e desejo para todos vocês um bom treinamento, pessoal. Obrigada, Brenda. Boa tarde. Boa noite, né? Estou acostumada com treinamento de tarde. Boa noite. Bem-vindos aqui a mais uma edição especial de treinamento. Esse mês a gente separou esse assunto, né, sobre formulários e fichas de anamnese que tem aqui na Trinx e muitas vezes não é usado, né? Às vezes a pessoa nem sabe que tem essa opção. E aí eu já queria saber, né? Pode mandar aqui no chat quem é que usa formulário, quem faz ficha de anamnese aí no estabelecimento, quem tem exemplos ou quem tem dificuldades para acompanhar um histórico mais detalhado do cliente, pode ir mandando aqui no chat, tá? Que a gente vai, inclusive, usar os seus exemplos e até passar aqui no sistema para vocês verem. E o primeiro assunto que eu vou falar, né? O que é o formulário o formulário ou a ficha do cliente aqui no sistema, tá? Aqui, ó, ele aparece, está aqui, no estabelecimento, clientes, formulários e respostas. Esse formulário é o formulário de anamnese que a gente cria para fazer uma entrevista inicial ali com o nosso cliente, para a gente saber detalhes, né, do cliente, do paciente, para poder definir o que vai ser feito e entender também se aquele cliente está apto ou não a realizar aquele procedimento e também para registrar informações, né, de evolução de tratamento. Então, todo lugar que você vê um formulário, aqui na Trinx já pode colocar tudo que ele pode. Formulário, anamnese, ficha de anamnese, formulário de anamnese, são nomenclaturas diferentes que estão usadas, mas é o mesmo caminho, tá? E uma coisa muito legal é que aqui pela Trinx você vai ter vários locais para criar fichas, né, de anamnese, para criar esses formulários. Por quê? Porque é de acordo com o lugar que você lança o seu cliente. E aí eu vou dar um exemplo aqui, ó, de formulários que eu já criei, tá? Como exemplo de uso. Então, eu tenho aqui, ó, a ficha de anamnese para peeling químico, para tratamento de unha encravada. Então, trouxe aqui, ó, uma pele, né, estética, podologia, massagem pós-operatória. Então, já trouxe aqui para vocês alguns casos, tá, que pode usar, inclusive de contrato. Muitas vezes a gente quer ter um contrato, né, mandar um contrato para o cliente assinar, para validar qualquer informação que seja, e você tem aqui a chance de fazer este contrato pelo formulário e a ficha de anamnese, tá? Então, aqui no primeiro caminho, que eu vamos criar um formulário do zero. Então, só repetindo, meu estabelecimento, clientes, formulários e respostas, novo formulário. E olha só que prático. É uma tela em branco. Você não precisa adaptar o funcionamento
do seu estabelecimento ao que o sistema ele traz, muitas vezes, de formulário pronto. Aqui na Trinc você tem a tela em branco e você vai incluindo essas informações, tá? Então, o primeiro passo aqui é colocar o nome do formulário, né? Então, vamos botar aqui. Vamos falar de contrato, né? Contrato estético facial. Eu coloquei aqui o nome do meu formulário que eu quero criar. Nesse caso, eu estou usando o formulário não como uma ficha de anamnese, mas como um contrato. Aí a gente bota, né? Você vai colocar aqui uma descrição, né? Então, contrato de tratamento estético facial para autorizar e assumir os riscos. Você pode, tem aqui bastante caractere, tá? Você pode detalhar. Aí você tem a opção de ativar a assinatura digital desse formulário. Essa assinatura pode ser só do cliente e pode ser do profissional também. Eu vou colocar aqui dos dois. E aí, quando você for fazendo as perguntas, ou então a cláusula, né, já que a gente está falando aqui de contrato, você ainda escolhe o tipo de resposta que aquele item vai ter, tá? Ó, pode ser texto, número inteiro, número fracionado, múltipla escolha, sim ou não, concordo, não concordo, que é muito válido para poder se encaixar aqui nesse caso de exemplo de contrato, tá? Tem verdadeiro ou falso, tem NPS, né, para o cliente dar uma nota de 1 a 5 ali na experiência que ele teve. Como a gente está falando de contrato, eu vou dar um exemplo aqui. Concordo, não concordo. Então, aqui, cláusula 1. Aí você descreve aqui o que diz a cláusula 1 daquele contrato que você está criando. Vai clicando aqui no sinalzinho de mais e você vai colocando todas as informações, todas as perguntas que você quiser com as devidas respostas, tá? Então, aqui eu vou deixar que é para responder como sim ou não. Cada pergunta sua, cada pergunta que você incluir aqui, você vai escolher o formato de resposta, tá? E quando você finalizar, você vai ter aqui na sua lista de modelos de formulário eles criados. Você não vai criar ele por cliente, mas você pode criar ele por cliente, se for o caso. Então, se você é, por exemplo, uma estética, uma clínica de estética, faz a avaliação do cliente e vai criar um pacote, um tratamento específico para aquele cliente. Aí, esse cliente, ele precisa de um contrato específico. Aí você pode criar para ele. Mas o barato mesmo é você ter, o facilitador é você ter por serviço, tá? Como a gente tem aqui, ó, tratamento estética, peeling químico, e aí esse formulário, ele vai valer para todos os clientes que fazem aquele serviço, tá? E aí, para responder o formulário, ó, aqui do ladinho já tem a opção de responder. Para responder, é só pesquisar o nome do cliente, incluir o cliente, e aqui, ó, aqui tem um outro exemplo de contrato para vocês, para compartilhar com vocês as opções, né? Então, aqui, ó, esse aqui é o contrato de massagem redutora, a cláusula 1. O presente contrato tem como objeto a prestação de sessão de massagens redutoras com fins estéticos. As sessões terão durações máximas de 50 minutos. Então, você viu aqui, ó, eu coloquei cada cláusula do meu contrato em uma
pergunta quando eu fui criar o meu formulário. E assim eu fiquei com cada item, cada cláusula do contrato como um tópico. Aí aqui eu botei a resposta como texto, vou só digitar umas letrinhas aqui, ó, só para preencher. Então, fiz a entrevista ali com o meu cliente, respondi o formulário, e aí a gente já passa para a opção de assinatura, tá? Então, aqui primeiro a gente tem a assinatura do cliente, e essa assinatura, ela pode ser solicitada por e-mail ou por WhatsApp. E aí cria aí um grande facilitador. Esse cliente aqui não tem o WhatsApp preenchido, por isso que não preencheu aqui automaticamente. Mas aí, quando a gente enviar, vai abrir automaticamente o WhatsApp Web com a mensagem personalizada e o link para ele fazer a assinatura daquele contrato, tá? Ó, vou abrir aqui para vocês verem. Ó, o cliente vai receber assim, o contrato, a ficha de anamnese dele toda respondidinha, ele vem aqui, faz a assinatura e salva. E isso está lá no telefone do cliente, tá? E aí, aqui no sistema, ó, solicitação enviada, fechar, daqui a pouco já está aqui atualizado que o cliente ele fez a assinatura daquele contrato, tá? Então, aqui está um exemplo de um fluxo de cadastro, de preenchimento e de envio de resposta, tá? E aí eu vou abrir aqui para a gente analisar esses outros exemplos que a gente criou para ver qual que se encaixa aí no seu dia a dia. Ó, a gente tem aqui, ó, o de peeling químico já está como resposta de sim ou não. Então, eu tenho aqui, ó, faz uso de ácidos, clareadores e outros cosméticos, possui alergia a algum cosmético, faz uso contínuo de medicação ou está em tratamento médico. E aí é só ir clicando e fazer a resposta, né? Aqui outro, ó, tem ou já teve alguma alergia, alguma das seguintes condições? Vai respondendo. Vamos ver outro modelo? Ó, esse aqui de unha encravada. Bom, essa ficha reúne informações importantes sobre a saúde do paciente e a situação da unha encravada, ajudando a orientar no tratamento de forma segura e adequada. Aí vai marcar sim ou não e ainda tem como deixar aqui um espaço para a resposta. Faz uso contínuo de medicamento? Sim. Aí o cliente vem aqui e escreve o nome do medicamento. Possui alguma alergia? Não. Se fosse sim, ele escreveria, né? Então, tem aqui várias opções e exemplos de como usar essas perguntas, tá? Como eu falei, vocês têm a vantagem de a criação de um novo formulário ou de uma ficha de anamnese, tá? Quando eu falar formulário, eu estou falando ficha de anamnese também. Ele é uma tela em branco e você cadastra de acordo com o seu negócio, de acordo com o serviço que você oferece. Inclusive, esses aí que eu fiz, você pode pedir auxílio ao seu jurídico, mas eu peguei, inclusive, na inteligência artificial para ter alguns exemplos para mostrar para vocês, tá? E aí, no dia a dia, como que vai funcionar? Primeiro, se você precisar consultar direto a ficha de algum cliente, você vem em Meu Estabelecimento, Clientes, Formulários e Respostas. Aí aqui a gente tem, ó, respostas dos clientes. Você pode pesquisar pelo cliente e tem todos os clientes que já têm
formulários anamneses preenchidas, formulários respondidos. Você pode, por aqui, responder um novo formulário ou ver o acompanhamento. Quando você clicar em ver acompanhamento, você vai ver aqui o histórico de agendamento do seu cliente. Então, todos os atendimentos dele já estão aqui, tá? Você pode incluir uma anotação ou verificar uma anotação passada, tá? Então, aqui, ó, esse serviço de manicure, eu vou dizer que usa apenas esmalte vermelho. Vou deixar aqui salvo, tá? E vai ficar aqui, toda vez que a gente abrir o acompanhamento dessa cliente, a gente sabe ali, vai estar esse lembrete que ela usa apenas esmalte vermelho. Se quiser também, pode incluir anexo. E aqui, no caso, pode ser uma foto, né? Pode ser, de repente, se você vai começar a fazer a migração dos seus contratos, você pode tirar foto, escanear aquele contrato e vincular aqui, tá? E nisso você está o quê? Juntando cada vez mais informação do seu cliente, você está enriquecendo cada vez mais o histórico dele, tá? E aqui em formulários e ficha de anamnese, você vai ver as respostas que o cliente já deu. Então, essa cliente aqui, ela já respondeu duas fichas. O primeiro foi a anamnese da massagem pós-operatória. Lembrando que um formulário respondido, ele não é excluído, então você não vai perder, tá? Então, aqui, ó, a gente sabe que a data da cirurgia foi dia 15 de maio, no abdômen, que atualmente ela tem 85 quilos, 1,60 de altura, que ela concorda que essas respostas estão corretas, o profissional assinou e a cliente também assinou. Assinado, respondido, olha aqui, enviar cópia por e-mail para o profissional, para o cliente, tá? Então, você envia, isso aqui que você está vendo é enviado para o e-mail do seu cliente, tá? Aquele cliente daquela ficha. Então, o primeiro caminho que eu mostrei aqui para vocês foi em meu estabelecimento, clientes, formulários e respostas. Mas aí, e agora, no dia a dia? Você vai lançar o cliente, você está com o cliente na agenda, você precisa fazer esse caminho? Não precisa, tá? Lá no e-book vocês vão ver que tem 6 caminhos diferentes para você poder responder, criar, visualizar um formulário, tá? Inclusive, gente, pelo aplicativo é possível também você visualizar e responder o formulário por lá, tá? Mas no dia a dia, vamos simular primeiro o caso de agendar um cliente. Então, eu vim aqui, novo agendamento, eu vi que tem gente aqui que estava no treinamento de mais cedo, então já viu a gente fazendo esse processo de agendamento. E aí, o que acontece? Quando a gente seleciona o cliente, a gente já tem aqui embaixo os formulários que já foram respondidos. Se você clicar, você vai ser direcionado para a tela para poder verificar aquela resposta, porque, de repente, você precisa ver alguma informação para concluir aquele agendamento. Então, você já concluiu aqui, concluiu a sua verificação. Deixa eu botar aqui de novo para vocês verem. Então, a gente selecionou o cliente. Vai aparecer o que ele já tem preenchido, é só clicar para poder fazer a leitura, e aparece esse ícone aqui também da prancheta, que é para a gente ir para a ficha do cliente. Você vai ser direcionado para uma nova página. E essa nova página é exatamente aquela primeira página que a gente estava. Eu falei que a gente tem 6 caminhos, mas é tudo padronizado, né? Então, a gente está vendo aqui pela agenda, eu falei que tem pelo aplicativo. Se você usa a agenda por cliente, né, que é o uso de comandos, você também vai conseguir fazer essa verificação e esse lançamento por lá, tá?
Então, cliquei aqui no agendamento, nesse ícone da prancheta, já vai abrir para você a ficha daquele cliente, onde a gente tem o histórico, tá? Onde a gente botou aqui, ó, usa apenas esmalte vermelho. Você pode filtrar por período, você pode filtrar por serviço, e aí você consegue ver o histórico daquele cliente de um período específico ou de um serviço específico. Na outra aba, formulários e anamnese, aquela tela que a gente já viu, tá? Para consultar ou responder um novo formulário. Se o cliente já estiver agendado, eu posso editar o agendamento. Então, quando você editar o agendamento, é uma tela padronizada, né? Aqui, ó. Se a tela é padronizada, tá aqui o ícone para abrir a ficha do cliente, ou então aqui os formulários que já foram respondidos pelo cliente, tá? Vou mostrar para você. Aqui, ó. Se você trabalha por comando, se você trabalha aqui abrindo o atendimento por comanda, vinculando ao nome o atendimento ao número do cliente, quando você selecionar aqui, se ele não tem nenhum histórico, como é esse caso, aí não vai aparecer, tá? Aí, nesse caso da comanda, uma primeira vez, vem aqui, meu estabelecimento, clientes, formulários e resposta. Outro caminho também que você tem é aqui, ó, clientes, todos os clientes. No seu relatório de clientes cadastrados, olha aqui o nosso primeiro ícone, o ícone da prancheta, que você já sabe que abre lá a ficha do cliente, onde você tem um acompanhamento e os formulários. Eu fui um pouco repetitiva, gente, para vocês verem que todos os caminhos, eles vão te levar para a mesma informação do histórico do cliente, tá? E aí, o que a gente precisa simplesmente é verificar quais são essas informações que a gente precisa e que a gente gostaria que o cliente respondesse. O que é importante ficar ali registrado no histórico do seu cliente sobre a condição física dele, de saúde, as medidas, para que tanto você possa consultar por qualquer motivo, e principalmente para você acompanhar a evolução do cliente em casos de tratamento que requer várias sessões, e para você ter cada vez mais insumos e respostas e conhecimento do seu cliente. São muitos clientes, é a correria do dia a dia. Então, quando a gente tem um recurso que ajuda a gente a registrar e a lembrar o máximo de informações sobre o nosso cliente, sobre o que ele faz no nosso estabelecimento, no nosso negócio, isso é muito legal. Por quê? Porque você trabalha o seu relacionamento com ele, e ele, no cliente, não precisa ficar sabendo que você está verificando alguma informação. Em contrapartida, é uma segurança para vocês também nessas respostas de alergia, que precisa fazer um tratamento em casa, que o tratamento em casa é uma continuidade do que vocês estão fazendo. Por quê? Porque tem essa questão da assinatura digital, tá? Então, a assinatura digital te ajuda também a validar muitos vínculos com o seu cliente, tá? E aí, reforçando, é uma tela em branco, você cria do jeito que você quiser.
tá? Vamos criar aqui um novo para a gente reforçar? Eu vou usar aqui, deixa eu ver algum estabelecimento que está aqui com a gente. O pessoal só entrou um nome, ninguém mandou aqui no início, ó. Eu vou botar de exemplo o Estúdio Grazi. Então, o nome do formulário vai ser aqui o Estúdio Grazi, acompanhamento de cronograma capilar. Cronograma capilar. Ó, então, a gente já fez contrato de estética, a gente já falou de ficha de anamnese ali para massagem pós-operatória. Agora eu vou falar de cabelo, para vocês verem que pode ser usado em várias situações, né? Então, vamos lá. Entrevista para acompanhar a evolução do cronograma pós-cronograma. Vou ativar a assinatura, que é muito legal, né? Então, vamos colocar aqui. Ah, gente, quando você for criar um formulário, você não precisa colocar o nome do cliente, o telefone, essas informações de resposta, porque como você já vai vincular ao cliente, automaticamente os dados cadastrais dele já vão ser vinculados àquele formulário, tá bom? E aí, vamos lá, nossa tela em branco e a gente monta aí a obra-prima, né? Vamos lá. Comprimento do cabelo. Aí eu vou botar aqui múltipla escolha. Curto, médio, longo, extra longo. Pronto. É uma segunda pergunta. Possui progressiva? Progressiva. Ó, a nossa primeira opção de resposta aqui foi múltipla escolha. Essa daqui vai ser sim ou não. Aí eu vou colocar aqui, ó, outro. Tá? Que aí você ainda pode botar alguma outra opção de resposta. Vamos ver aqui. Ó, concordo ou não concordo? Permite que as fotos sejam divulgadas nas redes sociais. Então, por exemplo, você quer um documento que comprove, né, que aquela cliente permitiu colocar, por exemplo, antes e depois dela na rede social. Olha aqui, você cria um formulário, faz a cliente assinar e envia para ela, e aí ela já está aqui, né, com a resposta de concordo ou não concordo. Então, temos um exemplo de múltipla escolha, de sim ou não, concordo, não concordo, o quanto você eita, ficou satisfeito com o atendimento inicial. Aqui na Trintes, o nome do nosso estabelecimento. Aí eu já vou botar aqui para dar uma nota. Então, vocês notem que você pode fazer a combinação necessária para que você possa colher as informações que você precisa. Vou finalizar aqui esse formulário e aí vou simular com você ali um dia a dia de um cliente que vai assinar, que vai fazer um tratamento e precisa desse formulário. Então, vamos lá. Vou lá na minha agenda. Vou pegar aqui a Liliane. Como ela vai fazer o serviço
de acupuntura facial, ela precisa responder. Aí eu cliquei ali eu cliquei aqui muito rápido, né? Perdão, aqui na pranchetinha, que já abriu aqui, ó. Olha o cadastro dela aqui, lembra que eu falei? Não precisa colocar o nome do cliente, nada, ó. Já veio aqui vinculado para você. E vamos ver qual que a gente vai responder. E aí a gente vai responder o formulário que a gente acabou de criar. O da Grazi. Então, qual o comprimento do cabelo? Ah, é um cabelo longo. E é isso, por isso que é tão importante também, gente, que o profissional preencha a ficha e não o cliente. Por quê? Comprimento do cabelo. Eu não sei se meu cabelo é considerado médio ou longo dentro do padrão do tratamento capilar, porque eu sou leiga. Quem sabe isso? Vocês. Então, é importante que o profissional responda para garantir, tá, a assertividade daquelas respostas. Possui progressiva? Possui. Permite que as fotos sejam divulgadas? Ah, não quero me expor, tenho vergonha. Botei que não concordo. O quanto ficou satisfeito com o atendimento inicial da Trinques Ensina? Ah, foi bom. Mas a Juliana estava tossindo muito no treinamento. Vou dar nota 3. Prontinho. Respondi. O profissional assina. O cliente vem aqui e assina também. E finalizei. Lembrando que eu assinei aqui de forma digital, mas o envio para assinatura pode ser feito pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Pronto, salvei aqui o meu agendamento. A minha cliente já tem o formulário dela respondido. Já está aqui, ó, no histórico dela, de formulário respondido. E lá no agendamento, no dia, né, do atendimento, é só clicar aqui, ó. Vou começar a fazer o atendimento dela, cliquei aqui no formulário, já vi quais são, e ela tem progressivo. Então, tem que usar o produto B. O A não pode ser usado. Tudo bem? E ela não ficou muito satisfeita com o atendimento. É uma cliente exigente com atendimento. Já vou ficar aqui mais atenta que eu preciso reverter esse cenário dela e eu não posso publicar foto dela na rede social que ela não deixou. Pronto. Ali, ó, em segundos, você tem um monte de informação daquele cliente que está lá na sua agenda e que você vai atender. E já está aqui. E aí, pensando em histórico, o que a gente ainda tem para oferecer na ficha do cliente? Eu posso ir lá naquele meu atendimento de hoje e colocar uma anotação. Vou botar, não publicar fotos, usar produto B, pois tem progressiva, exigente com atendimento. Lembrando que eu posso botar foto, salvei, pronto. Está aqui, qualquer momento lá do atendimento, eu já sei. Eu não posso publicar foto, que ela já tem progressiva, que ela é exigente com atendimento. Aí você pensa comigo, a cliente é exigente com atendimento. Já pensou se toda vez que ela for, você perguntar se você pode postar a foto dela? Ela vai ficar irritada. Por quê? Porque você já sabe que ela é exigente com atendimento. E aí você consegue, dessa forma, usando os formulários e as respostas, e a ficha do cliente, que acaba tudo sendo um conjunto, né, ali de um recurso para enriquecer o seu histórico do cliente e você conhecendo bem o seu cliente, o seu relacionamento com ele é muito mais rico, tá bom? Pessoal, viram como é simples, como é importante, como você é livre para criar o formulário do jeito que você quer, do jeito que você precisa, podendo enviar para o cliente fazer a assinatura, tá? Eu tinha separado esse assunto, tá?
todo o passo a passo de como enviar, enviar para o cliente assinar, via WhatsApp, via e-mail, os caminhos que você pode cadastrar, que você pode visualizar o formulário que está, que já foi respondido, tá? As permissões também é importante que você pode decidir quais os profissionais eles vão ter acesso à criação e à edição desses formulários, ó, fica aqui, dentro do cadastro do profissional, em permissões de profissionais, a gente tem aqui a opção de formulários dinâmicos. Tá? A gente tem aqui a opção de formulários dinâmicos, e aí você seleciona, né, o que aquele usuário, e aí o usuário, quando eu digo, é do seu próprio negócio, do seu profissional, ele vai poder ver ou fazer com o assunto formulário, e você também pode no formulário que já está criado, além de responder, você tem como editar, excluir ou imprimir. Porque se de repente você tem algum formato de trabalho que precisa ainda da impressão, você imprime aqui o formulário já pronto. A edição, gente, vale ressaltar aqui. Se você editar um formulário, não vai mudar para quem já respondeu, tá? Ele vai mudar apenas o cadastro para que os próximos clientes que forem ter a ficha respondida, aí sim, aquele vai estar atualizado, tá? Por uma questão de segurança, vai ficar tudo registrado ali no histórico do seu cliente, tá bom? Alguém aqui já usa os formulários, a ficha de anamnese? Tem alguma dúvida? Quer trazer alguma questão? Vou pedir para a Brenda, tá? Mandar aqui o link para a gente poder sortear a nossa mentoria, tá? A gente sempre, nessas edições especiais que acontecem toda última terça-feira do mês, a gente sorteio de uma mentoria, e não é sobre o assunto necessariamente que a